Olá e bem-vindos ao Certifica tu Futuro. Neste canal, ajudamos você a alcançar suas metas profissionais através das certificações tecnológicas mais procuradas. Hoje temos um vídeo muito especial e completo, desenhado para que você passe com confiança no exame de certificação MS-900, Microsoft 365 Fundamentals. Ao longo deste vídeo, vamos resolver juntos uma grande quantidade de perguntas reais do exame. Não apenas darei a resposta correta, mas explicarei detalhadamente o porquê de cada uma, para que você domine os conceitos-chave da certificação. Antes de começar, quero que saiba que preparei um recurso incrível para você. Na descrição deste vídeo, você encontrará um link para baixar um PDF com 463 perguntas e respostas, todas extraídas de exames reais. É o complemento perfeito para este vídeo, então não esqueça de baixá-lo. Muito bem, estão prontos? Vamos para a primeira pergunta. A pergunta número 1 é do tipo arrastar e soltar, e diz o seguinte: sua empresa planeja migrar de uma implementação on-premises para uma implementação de cloud híbrida. Você deve garantir que a plataforma da Microsoft utilizada para a migração ofereça capacidades híbridas. Quais das seguintes opções cumprem com o requisito? Responda arrastando a ou as opções corretas da lista para a área de respostas. As opções são Microsoft Office Telv, Microsoft SharePoint, Microsoft Yammer, Microsoft Skype for Business e Microsoft Teams. As respostas corretas que devemos arrastar para o quadro de respostas são Microsoft SharePoint e Microsoft Skype for Business. Agora, vamos analisar por que estas são as respostas corretas e por que as demais não são. A pergunta foca em um conceito fundamental, a migração híbrida. Um ambiente híbrido é aquele que combina serviços que são executados localmente, nos servidores da própria empresa, o que chamamos de on-premise, com serviços que são executados na cloud da Microsoft. Para que isso funcione, a tecnologia base deve suportar essa coexistência. Vamos começar com o Microsoft SharePoint. Esta é uma resposta correta porque o SharePoint existe em duas modalidades: SharePoint Server, que é instalado em servidores locais, e SharePoint Online, que é a versão na cloud dentro do Microsoft 365. A Microsoft oferece configurações híbridas muito robustas que permitem conectar ambos os mundos. Por exemplo, uma empresa pode manter alguns sites e dados sensíveis em seu SharePoint local, enquanto utiliza as capacidades de busca e colaboração do SharePoint Online, facilitando uma migração gradual e segura para a cloud. A segunda resposta correta é Microsoft Skype for Business. Assim como a SharePoint, o Skype for Business teve uma versão local muito popular, o Skype for Business Server, e sua contraparte na cloud. Durante anos, a configuração híbrida foi o caminho principal para as empresas que queriam migrar suas comunicações de voz e mensagens para a cloud, e especificamente para o Microsoft Teams. Essa capacidade híbrida permite que os usuários locais e os da cloud coexistam e se comuniquem sem problemas durante o processo de transição. Agora, vamos revisar por que as outras opções são incorretas para este cenário. Microsoft Yammer é uma rede social empresarial, que é um serviço exclusivamente de cloud, um software SaaS. Não existe uma versão on-premise do Yammer,
Portanto, ele não pode oferecer uma capacidade híbrida no sentido que a pergunta exige. Microsoft Delve é uma ferramenta de descoberta de informações e visualização de dados. Ele funciona sobre o conteúdo que você já tem no Microsoft 365, como SharePoint Online e OneDrive. Não é uma plataforma base que se implemente de forma local e depois se migre para um modelo híbrido. Em resumo, quando pensar em implementações híbridas para migrar de um ambiente local, procure aqueles produtos da Microsoft que tenham um histórico e uma arquitetura tanto on-premise quanto na cloud. Neste caso, SharePoint e Sky for Business são os exemplos perfeitos. Muito bem, excelente trabalho com a primeira pergunta. Continuamos. Vamos para a pergunta número 2. Esta também é do tipo arrastar e soltar. A pergunta diz: sua empresa tem uma assinatura do Microsoft 365. Você foi encarregado da tarefa de garantir que os usuários do departamento de TI possam obter as funções de visualização prévia do Office 365 antes que sejam implementadas para o restante dos usuários da empresa. Quais das seguintes são as duas ações que cumpririam seu objetivo? As opções apresentadas são: 1. Instrua todos os usuários a se registrarem no Office Insider. 2. Instrua os usuários de TI a se registrarem no Office Insider. 3. Defina a preferência de atualização como versão direcionado para usuários selecionados no perfil da organização. 4. Defina a preferência de atualização como versão direcionada para todos no perfil da organização. E, por fim, defina a preferência de atualização como padrão no perfil da organização. Para resolver esse requisito, as duas ações corretas que devemos selecionar são: defina a preferência de atualização como versão direcionada para usuários selecionados no perfil da organização e instrua usuários de TI a se registrarem no Office Insider. Vejamos detalhadamente por que essa combinação é a solução correta. O Microsoft 365 permite que os administradores controlem como e quando uma organização recebe as novas atualizações. Para isso, existem os canais de atualização. O objetivo da pergunta é claro: a equipe de TI deve ser um grupo de teste que receba as novidades antes de qualquer outra pessoa. A primeira ação correta, definir a preferência como versão direcionada para usuários selecionados, é a principal configuração administrativa para conseguir isso. Dentro do centro de administração do Microsoft 365, existem dois canais principais de lançamento. Versão padrão, Standard Release, é a opção padrão para todas as organizações. Os usuários recebem as atualizações quando elas já foram testadas e liberadas de forma geral. Versão direcionada, Target Release, permite que um grupo de usuários ou toda a organização receba as atualizações de forma antecipada para poder testá-las e se preparar para a mudança. Ao escolher a versão direcionada para usuários selecionados, estamos criando um grupo piloto, que neste caso seria o departamento de TI, para que recebam as atualizações dos serviços de cloud como SharePoint, Exchange Online, entre outros, antes do resto da empresa. Isso cumpre perfeitamente com a primeira parte do requisito. Agora, por que a segunda ação é instrua usuários de TI a se registrarem no Office Insider? Porque a versão direcionada gerencia as atualizações dos serviços do Microsoft 365 na cloud, mas as aplicações de desktop, como Word, Excel ou PowerPoint, têm o seu próprio programa de acesso antecipado, o Office Insider.
Para que a equipe de TI também receba as versões preliminares dessas aplicações de desktop, eles devem estar inscritos neste programa. Portanto, configurar a versão direcionada e, além disso, inscrever os usuários de TI no Office Insider é a solução mais completa para garantir que obtenham acesso antecipado a todas as funções de visualização prévia. Rapidamente, descartemos as outras opções. Versão direcionada para todos ou instruir todos os usuários são incorretas porque a solicitação é específica para o departamento de TI e não para toda a empresa. E definir a preferência como padrão é incorreto porque esse é o canal de lançamento geral, não de visualização prévia. Assim, para um controle total de lançamento, combinamos a política de versão direcionada ao nível de organização com a inscrição no Office Insider para as aplicações de desktop. Continuamos avançando em nossa preparação para o exame MS-900. Continuamos avançando em nossa preparação para o exame MS-000. É a vez da pergunta número 3. Vamos lá. Esta é outra pergunta de arrastar e soltar, mas desta vez do tipo correspondência. O enunciado diz: você é o administrador do Microsoft 365 de uma empresa. Quais componentes do Microsoft 365 os funcionários devem usar? Relacione cada componente com sua tarefa. Para responder, arraste os componentes correspondentes da coluna da esquerda para as tarefas da direita. Cada componente pode ser usado uma vez, mais de uma vez, ou não ser usado. Na coluna de componentes temos Windows 10 Enterprise, Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Teams e Mobilidade Empresarial e Segurança da Microsoft, Microsoft Enterprise Mobility and Security. E na coluna de tarefas, temos 5 ações que devemos associar. Muito bem! Esse tipo de pergunta é excelente para validar nosso conhecimento sobre a função de cada serviço. Vamos resolver tarefa por tarefa. Primeira tarefa: enviar um e-mail para uma lista de distribuição. A palavra-chave aqui é e-mail. O motor de tudo que tem a ver com e-mails, calendários e caixas de correio no Microsoft 365 é o Microsoft Exchange Online. Portanto, esta tarefa corresponde sem dúvida ao Microsoft Exchange Online. Segunda tarefa: crie um documento ao mesmo tempo que outra pessoa e utilize o controle de versões do documento. Aqui temos 2 pistas: criar um documento ao mesmo tempo, o que é conhecido como coautoria, e controle de versões. Ambas são funcionalidades estrela do Microsoft SharePoint Online. SharePoint é o sistema de gestão documental e de conteúdo do Microsoft 365, então é a resposta correta para esta tarefa. Terceira tarefa: manter uma conversa de voz e vídeo com outros funcionários. Conversas de voz, vídeo, reuniões, chats, tudo isso é o território do Microsoft Teams. Microsoft Teams é o hub central para colaboração e comunicação, por isso é a escolha óbvia aqui. Quarta e última tarefa: registrar um dispositivo pessoal com a empresa. Esta tarefa se refere à gestão de dispositivos, especialmente em um cenário de traga seu próprio dispositivo, ou BYOD, Bring Your Own Device. A suíte de produtos encarregada de gerenciar e proteger os dispositivos, usuários e dados é a Mobilidade e Segurança Empresarial, também conhecida como EMS, Enterprise Mobility and Security.
Dentro do EMS, a ferramenta específica para isso é o Microsoft Intune. Portanto, esta é a resposta correta. Quinta e última tarefa: ver um calendário pessoal. Assim como na primeira tarefa, os calendários pessoais são uma função fundamental do serviço de caixas de correio, e como já estabelecemos, esse serviço é o Microsoft Exchange Online. Então, como as regras permitiam, usamos este componente pela segunda vez. Resumo final. Para enviar um e-mail, Microsoft Exchange Online. Para coautoria e versões, Microsoft SharePoint Online. Para chamadas de voz e vídeo, Microsoft Teams. Para registrar um dispositivo pessoal, Mobilidade e Segurança Empresarial, EMS. E para ver um calendário pessoal, novamente, Microsoft Exchange Online. Como podem ver, o componente Windows 10 Enterprise, embora faça parte da suíte do Microsoft 365, não foi necessário para nenhuma dessas tarefas específicas. Excelente trabalho! Espero que estejamos indo bem. O domínio dos componentes do Microsoft 365 é crucial para o exame, e estas perguntas de correspondência são perfeitas para praticar. Vamos para a pergunta número 4. Novamente, temos uma pergunta de arrastar e soltar. O cenário é o seguinte: sua organização está considerando assinar o Microsoft 365. Você deve educar as partes interessadas sobre como os componentes do Microsoft 365 permitem uma colaboração eficaz. Relacione cada serviço do Microsoft 365 com a descrição correta. Os serviços que devemos relacionar são Microsoft Teams, OneDrive for Business, SharePoint Online, Microsoft Yammer e Office 365 Pro Plus. Vamos analisar cada descrição para encontrar seu par perfeito. Primeira descrição: um espaço de trabalho baseado em chat, que facilita a colaboração em tempo real e permite que os membros de uma organização tenham conversas e criem planos de trabalho. As palavras-chave aqui são espaço de trabalho baseado em chat. Isso define perfeitamente o Microsoft Teams. O Microsoft Teams é o hub que centraliza as conversas, arquivos e ferramentas como o Planner para criar planos de trabalho em um só lugar. A correspondência é direta. Segunda descrição: um serviço na cloud que permite armazenar e proteger arquivos, compartilhar arquivos, acessar arquivos de qualquer lugar e restaurar todos os arquivos para uma data e hora anteriores. Esta descrição foca no armazenamento de arquivos pessoais na cloud. Embora tanto o OneDrive quanto o SharePoint gerenciem arquivos, a pista definitiva é restaurar todos os arquivos para uma data e hora anteriores. Esta funcionalidade, conhecida como restauração de arquivos, é uma característica-chave do OneDrive for Business. Permite que um usuário reverta toda a sua biblioteca do OneDrive para um estado anterior, sendo vital em casos de exclusão em massa ou ataques de ransomware. Terceira descrição: um serviço na cloud que permite armazenar, organizar, adicionar aplicativos de terceiros, acessar informações de quase qualquer dispositivo e permitir o compartilhamento com pessoas externas. Esta descrição é mais ampla que a anterior. Fala de organizar informações e, muito importante, adicionar aplicativos de terceiros. Isso vai além do simples armazenamento de arquivos. Descreve uma plataforma de colaboração mais robusta, como um site de intranet ou um site de equipe avançado.
Este é o núcleo do SharePoint Online. SharePoint é a base sobre a qual se constroem os sites, gerencia listas, integra aplicativos e cria a estrutura de conteúdo para toda a organização. E a quarta e última descrição: uma rede social privada que você pode usar para resolver eficientemente problemas de suporte e coletar comentários sobre projetos e documentos. A frase rede social privada é a definição exata do Microsoft Yammer. Yammer funciona como uma rede social corporativa desenhada para comunicações em larga escala dentro da empresa, conectar pessoas em diferentes departamentos e criar comunidades de interesse ou de prática. Resumo final das correspondências. O espaço de trabalho baseado em chat é o Microsoft Teams. O armazenamento de arquivos pessoais com capacidade de restauração é o OneDrive for Business. A plataforma para organizar conteúdo e adicionar aplicativos de terceiros é o SharePoint Online. E a rede social privada é o Microsoft Yammer. Neste caso, o serviço Office 365 Pro Plus, que hoje é conhecido como Microsoft 365 Apps for Enterprise, fica sem uso. Isso é lógico, já que se refere ao conjunto de aplicativos desktop que instalamos como Word, Excel e PowerPoint, e não a um serviço na cloud com as descrições dadas. Vamos em frente. Continuamos con fuerza. Ya estamos en la pregunta número 5. Esta es de un tipo diferente. Se llama punto de acceso o hotspot, donde debemos seleccionar la opción correcta directamente en la imagen. La pregunta nos dice: debe garantizar que todos los usuarios de su tenant tengan acceso a la primera versión de actualizaciones en Microsoft 365. ¿Cuál opción de liberación organizacional debe usar? Y en el área de respuesta tenemos un menú suspenso con las siguientes opciones: lanzamiento direccionado para toda la organización, lanzamiento padrán, lanzamiento direccionado para usuarios seleccionados y primer lanzamiento. A resposta correta aqui é lançamento direcionado para toda a organização, Targeted Release for Entire Organization. Vamos analisar por que essa é a opção correta e revisar novamente esses conceitos tão importantes. A pergunta tem uma palavra-chave fundamental: todos. O requisito não é criar um grupo piloto ou testar as atualizações apenas como departamento de TI, mas que a organização completa receba as novidades de forma antecipada. Como vimos em uma pergunta anterior, o Microsoft 365 nos oferece diferentes canais de lançamento para controlar a implantação de atualizações. Lançamento padrão, Standard Release. Essa é a configuração padrão. As atualizações chegam quando já estão completamente testadas e implantadas mundialmente. É a opção mais segura e estável, mas também a mais lenta em receber novidades. Lançamento direcionado, Targeted Release. Esse é o canal para quem quer ser o primeiro. Dentro dessa opção, temos duas modalidades. Lançamento direcionado para usuários selecionados. Isso é o que usaríamos para criar um grupo de teste ou uma equipe piloto como o departamento de TI, para que só eles recebam as atualizações antes do restante. Lançamento direcionado para toda a organização. Essa opção faz exatamente o que o nome indica. Configura todos os usuários do tenant para que recebam as atualizações e novas características assim que estiverem disponíveis no canal de visualização prévia.
Portanto, se o objetivo é que a empresa inteira esteja na vanguarda e receba tudo que é novo imediatamente, a opção correta é, sem dúvida, lançamento direcionado para toda a organização. A opção primeiro lançamento, First Release, não é um termo oficial utilizado neste contexto dentro da configuração atual do Microsoft 365. Portanto, podemos descartá-la como um distrator. Muito bem feito! Com isso, reforçamos um conceito-chave para a administração de qualquer tenant do Microsoft 365. Muito bem, é hora de analisar a pergunta número 6. Esta é outra pergunta de arrastar e soltar que nos obriga a pensar como arquitetos de soluções. O cenário apresentado é o seguinte: uma organização está considerando migrar recursos para a cloud. A empresa não planeja implementar Microsoft Azure Express Route nem VPN site a site. É necessário identificar quais cargas de trabalho podem ser migradas para a cloud. À esquerda, temos as duas ações possíveis: migrar para a cloud ou permanecer on-premises, nas instalações. E à direita, 3 cargas de trabalho que devemos classificar. Antes de analisar as cargas de trabalho, a chave de toda a pergunta está na segunda frase. A empresa não vai usar ExpressRoute nem uma VPN site-of-site. Isso significa que não existirá um canal de comunicação privado, dedicado e estável entre a rede local da empresa e a cloud da Microsoft. Qualquer comunicação teria que passar através da internet pública. Tenhamos isso muito presente. Agora sim, vejamos as cargas de trabalho. Primeira carga de trabalho. Tem uma aplicação legada que requer conectividade com o armazenamento de dados local. Aqui temos uma aplicação que, mesmo se a movermos para a cloud, precisa falar constantemente com um banco de dados que fica no escritório local. Sem uma conexão estável e segura, como uma VPN ou ExpressRoute, esta comunicação seria pouco confiável e muito insegura. Portanto, esta aplicação não é uma boa candidata para a migração sob estas condições. A ação correta é permanecer on-premise. Segunda carga de trabalho. Precisa implementar um site externo. Um site externo, por sua própria natureza, é desenhado para ser acessado a partir da internet pública. Hospedar sites é um dos usos mais comuns e básicos da cloud. Não depende de nenhuma conexão privada com a rede interna. Portanto, esta é uma carga de trabalho perfeita para migrar para a cloud. Terceira carga de trabalho. Deve implementar um site de colaboração Microsoft SharePoint para parceiros. Assim como o site, o Microsoft SharePoint Online é um serviço nativo da cloud. É desenhado para colaboração segura através da internet. Convidar parceiros externos para um site de SharePoint é uma funcionalidade padrão que não requer nenhuma conexão de rede privada. Então, sem dúvida, esta carga de trabalho deve migrar para a cloud. Resumo final da decisão. A aplicação legada, que depende de dados locais, permanece on-premise devido à falta de uma conexão de rede privada. O site externo é migrado para a cloud e o site de colaboração SharePoint para parceiros também é migrado para a cloud. Como vem, entender as limitações de conectividade é fundamental para tomar decisões corretas sobre o que migrar. Excelente análise. Perfeito, vamos em frente. É a vez da pergunta número 7. Desta vez, uma pergunta de múltipla escolha que testa nosso conhecimento sobre as ferramentas de implementação. O cenário é o seguinte:
Você é o administrador de desktop. Você deve garantir que o Office 365 Pro Plus esteja instalado em todos os computadores dos funcionários. Quais 3 ferramentas você pode usar para implementar o Office 365 Pro Plus? As opções são: A. Microsoft Intune. B. System Center Operations Manager, SCOM. C. Pacote do Windows Installer, MSI. D. System Center Configuration Manager, SCCM. E. Ferramenta de implantação do Office, Office Deployment Tool, ODT. Neste caso, a pergunta nos pede 3 respostas corretas. As ferramentas que nos permitem implementar o Office 365 Pro Plus, que hoje conhecemos como Microsoft 365 Apps for Enterprise, são: A. Microsoft Intune. D. System Center Configuration Manager. E E. Ferramenta de implantação do Office, ODT. Vamos detalhar por que estas são as corretas. Primeiro, um detalhe técnico fundamental. A versão do Office da assinatura do Microsoft 365 não é instalada com os tradicionais pacotes MSI. Utiliza uma tecnologia chamada Click para executar ou Click to Run. Entender isso é chave para descartar uma das opções. Agora analisemos as respostas corretas. A. Microsoft Intune. É a solução moderna da Microsoft para a gestão de dispositivos e aplicativos baseada na cloud. O Intune é perfeitamente capaz de implantar os aplicativos do Microsoft 365 nos dispositivos gerenciados da empresa, sejam Windows, macOS, iOS ou Android. É a ferramenta de escolha para uma estratégia de gestão moderna. D. System Center Configuration Manager, SCMM, é a ferramenta de gestão de dispositivos por excelência para ambientes empresariais mais tradicionais, ou em configurações híbridas, cogestão. O SCMM tem assistentes e funcionalidades específicas para baixar, empacotar e implantar os aplicativos do Microsoft 365, em larga escala dentro da rede corporativa. E. Ferramenta de implantação do Office, Office Deployment Tool, ODT. Esta é uma ferramenta de linha de comando que oferece um controle granular sobre a instalação. Com a ODT, um administrador pode criar um arquivo de configuração XML para definir exatamente quais aplicativos instalar, em que idioma, a partir de qual canal de atualização e muito mais. Pode ser usada sozinha em um script ou em conjunto com SCMM. Agora vejamos rapidamente por que as outras 2 opções são incorretas. B. System Center Operations Manager, SCOM. É uma ferramenta de monitoramento. Seu trabalho é vigiar a saúde e o desempenho dos serviços e servidores, não instalar aplicativos. Nos alerta se algo vai mal, mas não implanta aplicativos. C. Pacote do Windows Installer, MSI. Como mencionei no início, esta é a armadilha. O Office 365 Pro Plus utiliza Click to Run. A opção MSI está aí para testar se você conhece a tecnologia de instalação correta. Assim, para resumir, podemos implementar o Office com a ferramenta moderna na cloud, Intune, com a ferramenta tradicional local, SCMM, e com a ferramenta de personalização avançada, ODT. Continuamos com nossa preparação intensiva. É o momento da pergunta número 8, outra de correspondência que foca em um dos pilares do Microsoft 365, Exchange. O cenário é o seguinte: uma empresa planeja implementar o Microsoft 365. Deve identificar as diferenças entre as características do Exchange Online e do Exchange Server.
Relacione as funções correspondentes com os ambientes compatíveis. As opções de ambiente que podemos arrastar são apenas Exchange Server On-Premises, apenas Exchange Online e Exchange Server e Exchange Online, ambos. E as características que devemos classificar são 3. Vamos analisá-las uma a uma. Primeira característica: acesso a contas mediante Exchange Web Services, EWS. EWS é uma API que permite que os aplicativos acessem os dados das caixas de correio. Embora a Microsoft esteja impulsionando o uso da API do Microsoft Graph como método moderno, o EWS tem sido fundamental durante anos e continua sendo compatível tanto nas versões locais do Exchange Server quanto no Exchange Online. Portanto, esta função é compatível com ambos. A resposta correta é Exchange Server e Exchange Online. Segunda característica: configuração personalizada de limitação de EWS, EWS Throttling. Aqui está o detalhe importante. A limitação ou throttling é um mecanismo que previne que uma única conta ou aplicativo sobrecarregue o servidor com muitas solicitações. A palavra-chave é personalizada. Em um ambiente local com apenas Exchange Server, o administrador tem controle total sobre o hardware e o software e pode ajustar essas políticas de limitação com grande detalhe. No Exchange Online, por ser um serviço compartilhado para milhões de usuários, a Microsoft gerencia essas políticas para garantir a estabilidade da plataforma para todos. Não é permitido o mesmo nível de personalização profunda, portanto, isso é algo que você só pode fazer em apenas Exchange Server. Terceira característica: gestão de direitos de informação, arquivo e retenções legais. Estas são 3 das funcionalidades de conformidade e governança mais importantes. A gestão de direitos de informação, IRM, para criptografar e-mails, o arquivamento de caixas de correio e as retenções legais para o Age Story são capacidades críticas para qualquer empresa. Todas estas funções estão disponíveis tanto no Exchange Server quanto no Exchange Online, embora seu licenciamento ou implementação possam variar ligeiramente. Ambas as plataformas são soluções de nível empresarial e contam com estas ferramentas. A resposta correta é Exchange Server e Exchange Online. Resumo final das correspondências. O acesso a EWS está em Exchange Server e Exchange Online. A configuração personalizada da limitação de EWS é possível em apenas Exchange Server. E a gestão de direitos de informação, arquivo e retenções legais está disponível em Exchange Server e Exchange Online. Nesta pergunta, a opção apenas Exchange Online não foi utilizada, já que nenhuma destas características listadas era exclusiva da cloud. Muito bem, vamos para o próximo desafio. Muito bem, continuamos. Já estamos na pergunta número 9, uma pergunta do tipo ponto de acesso que nos situa no portal de administração de dispositivos do Microsoft 365. O cenário é o seguinte: uma empresa tem dispositivos Microsoft Surface que executam o Windows 10. A empresa planeja implementar o Windows Autopilot. Deve importar um arquivo CSV para garantir que os dispositivos estejam prontos para a implementação. No portal de administração de dispositivos do Microsoft 365, quais 2 blades ou seções você deve usar?
A imagem nos mostra o menu de navegação do portal, que é o centro de administração do Microsoft Intune. A pergunta nos pede para selecionar duas áreas. As duas opções que devemos selecionar neste menu para realizar essa tarefa são dispositivos e inscrição de dispositivos. Agora vamos analisar o porquê passo a passo. Primeiro, vamos entender o objetivo. Queremos usar o Windows Autopilot. Autopilot é uma tecnologia incrível que permite pré-configurar novos dispositivos para que, quando um funcionário o ligue pela primeira vez e se conectar à internet, o dispositivo se configure automaticamente com as políticas e aplicativos da empresa sem que a equipe de TI precise tocá-lo. O primeiro passo para que isso funcione é registrar o identificador de hardware de cada dispositivo no serviço do Autopilot. A pergunta nos diz que isso será feito importando um arquivo CSV, que é o método mais comum. Agora, onde fazermos isso no portal? A tarefa de registrar um dispositivo para que ele se configure automaticamente é, por definição, parte do ciclo de vida da inscrição. Portanto, a seção de inscrição de dispositivos é o local específico onde encontraremos todas as configurações relacionadas ao Windows Autopilot. É aqui onde está a opção para importar o arquivo CSV. Esta é a nossa primeira resposta correta. Então, por que selecionamos também dispositivos? Na estrutura do portal do Microsoft Intune, dispositivos é a categoria principal ou ponto de partida para todas as tarefas relacionadas à gestão dos equipamentos. Para chegar à configuração do Autopilot, normalmente você navega primeiro para a seção Dispositivos e, dentro dela, busca as opções de inscrição. Além disso, uma vez que você importa o arquivo e os dispositivos são registrados e gerenciados, é na lista principal de dispositivos onde os verá e administrará. Portanto, ambos os menus estão diretamente implicados no fluxo de trabalho. As outras opções, como conformidade do dispositivo ou acesso condicional, são políticas aplicadas aos dispositivos depois que eles já estão inscritos e gerenciados, não são para o processo de registro inicial. Em resumo, para registrar um dispositivo no Autopilot, nos movemos pelo menu de dispositivos para chegar à seção de inscrição de dispositivos, que é onde a importação é realizada. Já estamos na pergunta número 10. Vamos continuar com este ritmo excelente. Esta é uma pergunta de correspondência que mergulha a fundo em como a Microsoft lança suas novas funcionalidades. O cenário diz: você é o administrador do Microsoft 365 de uma empresa. A empresa está implementando uma implementação dinâmica de funções. É necessário lançar funções assim que forem publicadas. Qual fase de função você deve usar em cada etapa de desenvolvimento? As fases de funções que temos são privado, Private Preview, visualização pública, Public Preview e disponibilidade geral, General Availability. E as etapas de desenvolvimento que devemos associar são 3. Vamos analisar este processo. O que a pergunta descreve é o ciclo de vida de uma nova característica na Microsoft.
Primeiro passo de desenvolvimento: testes de conformidade completos. Este é um passo muito inicial no ciclo de vida de uma função. Antes que uma característica seja vista pelo público, mesmo em uma versão preliminar, ela deve passar por rigorosos testes internos de segurança e conformidade. Esta etapa, que envolve um grupo muito reduzido e seleto de testadores, frequentemente internos da Microsoft ou parceiros sob acordos de confidencialidade, corresponde à fase privado, Private Preview. Segundo passo de desenvolvimento: complete os testes de controle de qualidade para as funções lançadas recentemente. A chave aqui é funções, lançadas recentemente. Isso nos diz que a característica já está disponível para um público mais amplo, mas ainda está em uma fase de teste ativa, para garantir sua qualidade. Este é exatamente o propósito da visualização pública. As organizações podem optar por acessar essas funções para testá-las e dar seu feedback antes do lançamento final. Terceiro passo de desenvolvimento: preparar resultados de controle de qualidade e documentação para o usuário final. Este é o último passo do processo. Os testes terminaram, a qualidade está confirmada e a documentação oficial está sendo preparada para todos os usuários. A função já é considerada estável, suportada e pronta para seu uso produtivo por qualquer cliente. Esta etapa é, sem dúvida, a de disponibilidade geral. Resumo final do ciclo de vida. O processo inicia com os testes de conformidade na fase privado. Em seguida, a função é lançada para testes de qualidade mais amplos na fase de visualização pública. Finalmente, uma vez validada e documentada, chega à disponibilidade geral para todos os usuários. Entender este fluxo não apenas ajuda você no exame, mas também a planejar como sua organização adotará as novas tecnologias da Microsoft. Muito bem feito! Perfeito, não paramos. Vamos para a pergunta número 11. Esta é uma pergunta de múltipla escolha que nos apresenta um cenário de negócios muito realista. A pergunta diz o seguinte: uma empresa tem escritórios em várias regiões e uma assinatura do Microsoft 365. A empresa está desenvolvendo um aplicativo de linha de negócios, LOB. Este deve cumprir os seguintes requisitos: garantir a disponibilidade independentemente da localização de um funcionário, rastrear os dispositivos nos quais o aplicativo está instalado através dos serviços na cloud da Microsoft, minimizar custos. A pergunta é: o que você deve fazer? As opções são: A. Copiar o aplicativo para o Microsoft OneDrive e permitir que os funcionários o baixem. B. Implementar o aplicativo em todos os dispositivos através do Microsoft Intune. C. Copiar o aplicativo para os servidores locais e permitir que os funcionários o baixem. D. Implementar o aplicativo em todos os dispositivos através da política de grupo, Group Policy. A resposta correta é a que cumpre com todos os requisitos de forma integral. E a B. Implementar o aplicativo em todos os dispositivos através do Microsoft Intune. Agora, vamos analisar por que esta é a solução ideal, detalhando os requisitos um a um. Requisito 1. Garantir a disponibilidade global. A empresa tem escritórios em várias regiões.
Isso imediatamente nos faz pensar em uma solução baseada na cloud. O Microsoft Intune é um serviço na cloud, portanto, pode implantar o aplicativo em qualquer dispositivo com conexão à internet. Não importa se está em Santiago, Madrid ou Tóquio. As opções C e D, que dependem de servidores locais ou políticas de grupo do Active Directory, falham neste ponto, já que requerem que o dispositivo esteja fisicamente na rede corporativa ou conectado por VPN, o que não garante a disponibilidade simples para uma força de trabalho global. Requisito 2. Rastrear os dispositivos. É necessário saber em quais equipamentos o aplicativo está instalado utilizando os serviços na cloud da Microsoft. Aqui é onde o Intune brilha. Sua função principal é ser uma ferramenta de MDM e MAM. O Intune mantém um inventário detalhado de todos os dispositivos gerenciados e dos aplicativos instalados neles, permitindo gerar relatórios de conformidade e estado da implementação. A opção A, usar o OneDrive, não oferece nenhuma capacidade de rastreamento, é apenas um repositório de arquivos. Requisito 3. Minimizar custos. A empresa já tem uma assinatura do Microsoft 365. Muitas dessas assinaturas empresariais, como o Microsoft 365 Business Premium, E3 ou E5, já incluem licenças para o Microsoft Intune. Portanto, usar o Intune aproveita uma ferramenta que provavelmente já estão pagando, evitando os custos de capital, ou CAPEX, de adquirir e manter servidores locais, como sugeriria a opção C. Em resumo, o Microsoft Intune é a única opção que cumpre com os 3 requisitos. É uma solução na cloud que garante a disponibilidade global. É desenhada especificamente para implantar e rastrear aplicativos nos dispositivos e seu custo é otimizado ao utilizar a assinatura do Microsoft 365 existente. Vamos em frente, equipe. Vamos para a pergunta número 12. Esta é uma pergunta curta, mas muito importante, que avalia se sabemos onde encontrar informações oficiais sobre o futuro da plataforma. A pergunta é direta. Você deve determinar o ciclo de vida dos produtos e as características no Microsoft 365 que deve utilizar. As opções são: A. https://microsoftbusiness.com/products/Microsoft 365. B. Serviços de ciclo de vida da Microsoft, Microsoft Lifecycle Services. C. docs.microsoft.com. D. Roteiro do Microsoft 365, Microsoft 365 Roadmap. A resposta correta é a ferramenta fundamental para qualquer pessoa que trabalhe com esta tecnologia é a D, roteiro do Microsoft 365, Microsoft 365 Roadmap. Deixe-me explicar por que e o que é exatamente esta ferramenta. O ciclo de vida em um serviço na cloud como o Microsoft 365 não é como o software antigo que era instalado e ficado obsoleto. É um ciclo de evolução constante. O roteiro do Microsoft 365 é o portal público e oficial onde a Microsoft comunica exatamente isso, o estado de desenvolvimento de todas as novas características e atualizações. Neste site, você pode filtrar por produto,
como Teams, SharePoint, Exchange, e ver as características em 3 estados principais. Em desenvolvimento, in development, a Microsoft está trabalhando ativamente nelas. Em implantação, rolling out, começaram a ser liberadas gradualmente para os clientes. E lançado, launched, a característica já está disponível para todos. É a fonte da verdade para saber o que vem no futuro, quando chegará e para se preparar para as mudanças. Agora, vejamos por que as outras opções não são a resposta principal para esta pergunta. A opção A é uma URL genérica de produto, não uma ferramenta de acompanhamento técnico. A opção B, serviços de ciclo de vida da Microsoft, Life Cycle Services, ou LCS, é um portal de gestão do ciclo de vida, mas é para o Microsoft Dynamics 365, não para Microsoft 365 em geral. A opção C, docs.microsoft.com, agora learn.microsoft.com, é o local de toda a documentação técnica oficial. É um recurso incrivelmente valioso para aprender a usar as características que já existem, mas não é a ferramenta principal para ver o roteiro do que vem por ficar. Então, se você quer saber o que há de novo e quando chegará ao seu tenant, o roteiro do Microsoft 365 é o site que você deve ter em seus favoritos. Muito bem, não paramos. Vamos para a pergunta número 13. Este tipo de pergunta é um pouco diferente e requer que leiamos com muita atenção para ver se uma afirmação é precisa ou não. A pergunta diz: você deve levar em conta o segmento sublinhado para estabelecer se ele é exato. Para garantir que quando uma nova característica do Microsoft Word estiver disponível, os trabalhadores a instalem assim que estiver disponível, você deve assinar o canal de lançamento direcionado. A tarefa é: selecione não requer ajuste se o segmento sublinhado for preciso. Se o segmento sublinhado for impreciso, selecione a opção correta. As opções são: A. Não requer nenhum ajuste. B. Versão padrão. C. Semestral. D. Anual. Neste caso, a resposta correta é A. Não requer nenhum ajuste. Agora, este é um ponto que pode gerar confusão, então vamos esclarecê-lo muito bem. A afirmação diz que, para obter as novas características do Word o mais rápido possível, devemos usar o canal de lançamento direcionado, Targeted Release Channel. Aqui é preciso diferenciar duas coisas: os canais de lançamento para os serviços do Microsoft 365, como SharePoint e Exchange, e os canais de atualização para os aplicativos do Microsoft 365, como Word e Excel. Para os serviços, os canais são versão padrão e versão direcionada, que são configurados no centro de administração do Microsoft 365. Para os aplicativos, como Word e Excel, os canais mais comuns são o canal atual, que é o mais rápido, o canal empresarial mensal e o canal empresarial semestral, que é mais lento. Então, por que a afirmação é correta? Porque a ação administrativa que um usuário realiza para receber tudo de maneira antecipada é precisamente configurar os usuários na versão direcionada no portal de administração. Quando se faz isso, a Microsoft alinha a experiência. Um usuário em versão direcionada para os serviços também receberá as atualizações dos aplicativos do Office através do canal atual, que é o mais rápido.
Portanto, assinar o canal de lançamento direcionado é a causa administrativa que provoca o efeito desejado, receber as funções do Word o mais rápido possível. A afirmação é funcionalmente correta. As outras opções são claramente incorretas. Versão padrão e semestral são canais mais lentos, o oposto do que se pede. Anual não é um canal de atualização existente para os aplicativos do Microsoft 365. Como as alternativas são incorretas, confirmamos que a afirmação original não requer nenhum ajuste. Continuamos com nossa preparação intensiva. É a vez da pergunta número 14, que nos apresenta um cenário de migração muito completo e nos pede para selecionar 3 ações principais. O cenário é o seguinte: uma empresa planeja migrar para o Microsoft 365. Os dispositivos corporativos executam Windows 7 ou Windows 10. Você deve atualizar todos os dispositivos para usar o Office 365 Pro Plus e minimizar custos. Precisa padronizar as implementações de dispositivos corporativos. Quais 3 ações você deve realizar? As opções são: A. Implementar o Windows Autopilot. B. Implementar políticas através do Configuration Manager. C. Atualize todos os dispositivos para o Windows 10. D. Implementar políticas através do Microsoft Intune. E. Instrua os usuários a baixar e instalar um pacote do Windows Installer MSI para o Office 365 Pro Plus. Este é um plano de modernização de desktop completo. As 3 ações que formam a solução correta e moderna são: A. Implementar o Windows Autopilot. C. Atualize todos os dispositivos para o Windows 10. E D. Implementar políticas através do Microsoft Intune. Vamos construir a lógica deste projeto passo a passo, vendo por que essa combinação é a vencedora. Passo fundamental 1. Opção C. Atualizar para o Windows 10. Não podemos falar de gestão moderna nem de usar as últimas versões do Office 365 se ainda temos dispositivos com Windows 7. O suporte estendido para o Windows 7 já terminou, e os aplicativos do Microsoft 365 não são compatíveis com ele. Portanto, o primeiro passo absolutamente indispensável é criar uma base homogênea e moderna. Isso significa atualizar todas as máquinas para o Windows 10. Sem isso, nada mais é possível. Passo fundamental 2. Opção D. Gestão com Intune. Uma vez que toda a nossa frota de dispositivos esteja no Windows 10, precisamos de uma forma de gerenciá-los, padronizá-los e implantar software. Como a empresa está migrando para o Microsoft 365, a ferramenta de gestão moderna e nativa da cloud é o Microsoft Intune. Com o Intune, podemos implantar os aplicativos do Office 365 Pro Plus, configurar políticas de segurança e padronizar a configuração em todos os dispositivos, tudo a partir da cloud, o que minimiza custos ao aproveitar a assinatura existente. Passo fundamental 3. Opção A. Windows Autopilot. Já temos os dispositivos no Windows 10 e os estamos gerenciando com Intune. Como levamos a padronização para o próximo nível? Com o Windows Autopilot. O Autopilot nos permite padronizar o processo de implantação inicial dos dispositivos.
permite que uma máquina nova, recém-tirada da caixa, se configure automaticamente com as políticas e aplicativos da empresa, assim que se conectar à internet. Isso padroniza a implementação e reduz drasticamente o trabalho manual da equipe de TI. Assim, as três opções juntas, atualizar, gerenciar com Intune e implementar com Autopilot, criam uma solução completa e moderna. Rapidamente, por que as outras não são corretas? Opção B. Configuration Manager é uma ferramenta on-premise. O Intune é a solução nativa da cloud, que se alinha melhor com uma estratégia de migração para o Microsoft 365 e minimização de custos de infraestrutura. E opção E, que os usuários instalem o pacote MSI, é incorreta por dois motivos. Primeiro, é tecnicamente errada, já que o Office 365 usa a tecnologia Click to Run, não MSI. E segundo, vai contra o objetivo de padronizar, já que é um processo manual e sem controle. Perfeito. Chegamos à pergunta número 15. Esta é uma pergunta do tipo ponto de acesso muito interessante, porque nos pede para resolver 3 problemas diferentes com as tecnologias adequadas. Vamos analisá-la. O cenário nos diz: você é o administrador do Microsoft Office 365 de uma empresa. Apresenta-nos 3 requisitos que devemos solucionar selecionando o serviço correto de um menu suspenso para cada um. Vamos resolvê-los um por um. Primeiro requisito: os usuários devem poder utilizar aplicativos incompatíveis em um dispositivo Windows 10. Temos um aplicativo antigo ou específico que simplesmente não funciona no Windows 10. A solução para este problema clássico é a virtualização. Em vez de instalar o aplicativo no PC do usuário, nós o executamos em um servidor na nuvem e transmitimos a imagem do aplicativo. O serviço da Microsoft que faz exatamente isso é a área de trabalho virtual do Windows, Windows Virtual Desktop, agora chamado Azure Virtual Desktop. Permite entregar aplicativos ou áreas de trabalho completas a partir da nuvem, solucionando qualquer problema de compatibilidade local. Seleção correta: área de trabalho virtual do Windows. Segundo requisito: os usuários baseados na nuvem devem utilizar as mesmas credenciais que os aplicativos locais. Este é um pilar da identidade híbrida, o Single Sign-On, ou logon único. Queremos que nossos usuários tenham uma única identidade, um usuário e uma senha para tudo. A ferramenta desenhada especificamente para sincronizar as identidades de um Active Directory local com a nuvem do Azure AD é a conexão do Azure AD. Azure AD Connect. Este serviço é a ponte que unifica as credenciais. Seleção correta: conexão do Azure AD. Terceiro requisito: deve-se prevenir que os usuários copiem dados da empresa de aplicativos gerenciados instalados em dispositivos não gerenciados. Este cenário é muito comum em ambientes BYOD, ou traga seu próprio dispositivo. Um funcionário usa seu telefone pessoal, um dispositivo não gerenciado, para ler o e-mail da empresa no app do Outlook, um aplicativo gerenciado. Queremos impedir que ele copie texto de um e-mail de trabalho e o cole em seu WhatsApp pessoal. Por exemplo,
A tecnologia que nos permite proteger os dados dentro do aplicativo sem ter que gerenciar o dispositivo completo chama-se Políticas de Proteção de Aplicativos, ou MAM, Mobile Application Management. E a ferramenta que usamos para criar e aplicar essas políticas é o Microsoft Intune. Seleção correta, Microsoft Intune. Resumo final. Para executar aplicativos incompatíveis, usamos a área de trabalho virtual do Windows. Para unificar as credenciais locais e da nuvem, usamos a conexão do Azure AD. E, para proteger os dados corporativos em aplicativos sobre dispositivos pessoais, usamos o Microsoft Intune. Excelente trabalho! Cobrimos 3 áreas-chave do Microsoft 365: virtualização, identidade e segurança. Continuamos avançando, equipe. É o momento da pergunta número 16. Neste caso, temos uma série de afirmações e devemos decidir se são verdadeiras ou falsas, em um formato de sim ou não. A pergunta nos pede para avaliar 3 declarações sobre o serviço Microsoft Workplace Analytics. Este serviço é agora parte do que conhecemos como Microsoft Viva Insights e é fundamental entender seu propósito. Vamos analisar cada afirmação. Primeira afirmação. Os administradores globais do Microsoft 365 usam o Microsoft Workplace Analytics para examinar os padrões de tráfego de rede para fins de solução de problemas. Esta afirmação é incorreta, portanto, a resposta é não. Workplace Analytics é uma ferramenta para analisar padrões de colaboração humana, não padrões de tráfego de rede. Examina dados anônimos de e-mails, reuniões e chats para entender como as pessoas trabalham. Para analisar o tráfego de rede e solucionar problemas de conectividade, um administrador usaria outras ferramentas como o painel de status do serviço ou ferramentas de diagnóstico de rede, não o Workplace Analytics. Segunda afirmação. O Workplace Analytics pode ser útil para compreender os padrões de uso de vários serviços do Microsoft 365. Esta é totalmente correta. A resposta é sim. Esse é precisamente um de seus objetivos principais. Ao analisar os dados de colaboração, mostra-nos como estão sendo usados serviços chaves como o Exchange Online através de e-mails, Outlook, calendários e reuniões e o Microsoft Teams, os chats e chamadas. Dá-nos uma visão agregada dos padrões de uso dessas ferramentas, que são serviços de comunicação, especificamente e-mails ou Outlook com o agendamento de reuniões e o Microsoft Teams. Primeira afirmação. O Microsoft Workplace Analytics ajuda as empresas a examinar o trabalho das equipes para que possam ser mais produtivas. Esta é a essência do produto, então a afirmação é verdadeira. A resposta é sim. O propósito fundamental do Workplace Analytics, ou Viva Insights, é fornecer às organizações dados sobre como suas equipes colaboram para que possam identificar oportunidades de melhoria. Por exemplo, se uma equipe passa muito tempo em reuniões ou não tem tempo suficiente para se concentrar, a ferramenta revela isso para que ações possam ser tomadas para melhorar a produtividade e o bem-estar. Resumo final. O Workplace Analytics serve para analisar tráfego de rede? Não.
serve para entender padrões de uso de serviços do M365. Sim. Ajuda a examinar o trabalho das equipes para serem mais produtivas. Sim. Excelente! Entender a função de cada ferramenta é chave para o exame. Vamos em frente. Já estamos na pergunta número 17. Esta pergunta é muito importante porque revisa os métodos de implementação dos aplicativos do Office, um tema recorrente no exame. A pergunta nos diz: uma empresa atribui uma licença do Microsoft 365 a cada funcionário. Deve instalar o Microsoft Office 365 Pro Plus no computador portátil de cada funcionário. Quais 3 métodos podem usar? Pede-nos 3 respostas corretas das seguintes opções. A. Utilize o System Center Configuration Manager para implementar o Office 365 Pro Plus a partir de uma fonte de distribuição local. B. Utilize o System Center Configuration Manager para implementar o Office 365 Pro Plus a partir de um pacote do Office Windows Installer, MSI. C. Baixe o pacote de instalação do Office 365 Pro Plus para Windows MSI e instale-o a partir de uma distribuição local. D. Use a ferramenta de implementação do Office, ODT, para baixar os arquivos de instalação para uma fonte de distribuição local e instale com os arquivos baixados. Ou E. Permita que os usuários baixem e instalem o Office 365 Pro Plus a partir do portal do Office. As 3 respostas que representam métodos válidos e suportados para esta tarefa são: A. Usar SCCM a partir de uma fonte local. Esta é uma resposta correta. É o método de implementação empresarial por excelência para grandes organizações que já utilizam o Configuration Manager, SCCM. O administrador utiliza o SCCM para distribuir os arquivos de instalação do Office para pontos de distribuição na rede e, em seguida, os implementa de forma controlada e massiva nos equipamentos da empresa. Opção D. Usar a ferramenta de implementação do Office, ODT. Esta também é uma resposta correta. A ODT é a ferramenta de linha de comando que a Microsoft fornece para ter controle total sobre o download e instalação do Office. Um administrador a usa para baixar os arquivos de instalação para uma pasta compartilhada na rede e depois pode criar um script para instalar o Office nos equipamentos com uma configuração personalizada, quais aplicativos, qual idioma e etc. É um método muito flexível e poderoso. Opção E. Permitir que os usuários o baixem a partir do portal. E esta é a nossa terceira resposta correta. É o método de autoatendimento. Cada usuário com uma licença do Microsoft 365 pode fazer login no portal office.com e encontrará um botão para baixar e instalar os aplicativos do Office diretamente. É a forma mais simples e rápida, especialmente para pequenas empresas ou para usuários com permissões de administrador em seus equipamentos. Agora, é crucial entender por que as opções B e C são incorretas. Ambas mencionam a palavra MSI, Microsoft Installer. Este é o ponto-chave que o exame quer que você saiba. Os aplicativos do Microsoft 365, antes chamados Pro Plus, não utilizam a tecnologia de instalação MSI. Utilizam uma tecnologia mais moderna, chamada Click para executar, ou Click to Run.
Qualquer opção que fale de um pacote MSI para o Office 365 Pro Plus é uma armadilha e é incorreta. Então, lembre-se dos 3 métodos válidos: gerenciado com SCCM, personalizado com a ODT ou autoatendimento a partir do portal. Continuamos somando conhecimento, equipe. Vamos para a pergunta número 18. Assim como em uma das anteriores, pede-nos para avaliar 2 afirmações e determinar se são verdadeiras ou falsas. O formato é de sim ou não. A pergunta foca em diferenciar as capacidades do portal do usuário e do portal de administração do Microsoft 365. Vamos analisar a primeira declaração. Primeira afirmação. O portal do usuário do Microsoft 365 permite que os usuários instalem aplicativos de desktop, usem aplicativos web e compartilhem arquivos no OneDrive. Segunda afirmação. O centro de administração do Microsoft 365 permite que os administradores gerenciem aplicativos e serviços disponíveis para os usuários. Esta afirmação é completamente verdadeira. A resposta é sim. O portal do usuário, ao qual acessamos comumente através de office.com ou https://portal.office.com, é o ponto de partida para o usuário final. A partir daí, ele pode fazer exatamente essas 3 coisas: clicar em instalar aplicativos para obter o pacote de desktop do Office, iniciar as versões web do Word, Excel ou Outlook diretamente no navegador e acessar seu OneDrive para gerenciar e compartilhar seus documentos. A afirmação descreve perfeitamente sua funcionalidade. Esta declaração também é verdadeira. A resposta é sim. Este é o propósito central do centro de administração. Podemos encontrá-lo em admin.microsoft.com. É o painel de controle para os administradores, de onde gerenciam quais licenças são atribuídas aos usuários, quais serviços estão habilitados ou desabilitados na organização e como os aplicativos são configurados e muito mais. Em resumo, controlam o que está disponível para os usuários e como. Resumo final. O portal do usuário permite instalar apps, usar apps web e compartilhar arquivos. Sim. O centro de administração permite aos admins gerenciar a disponibilidade de apps e serviços. Sim. Esta pergunta é fundamental para distinguir os 2 mundos dentro do Microsoft 365, o do usuário e o do administrador. Muito bem, continuamos avançando e já estamos na pergunta número 19. Muito bem, continuamos avançando e já estamos na pergunta número 19. Esta é uma pergunta de correspondência que foca em como mantemos nossos dispositivos Windows atualizados. Sim, um conceito-chave para a administração. A pergunta nos pede para identificar a ferramenta de serviço correta para 2 descrições diferentes. As ferramentas entre as quais podemos escolher são atualização do Windows, Windows Update e gerenciador de configurações de endpoint da Microsoft, Microsoft Endpoint Configuration Manager. Vamos analisar cada descrição para encontrar seu par ideal. Primeira descrição: controle limitado sobre as atualizações de recursos e a capacidade de adiar as atualizações manualmente. Segunda descrição:
controle total sobre as atualizações de recursos e múltiplas opções de implementação. As palavras-chave aqui são controle limitado. Esta descrição refere-se a um método de atualização mais simples onde não temos controle granular sobre todo o processo. Isso descreve perfeitamente a atualização do Windows, Windows Update, seja em sua versão para consumidores ou em sua variante para empresas, Windows Update for Business. O princípio é o mesmo. O serviço da Microsoft gerencia as atualizações e nós só temos controles básicos para pausá-las ou definir certos períodos de atividade. Ferramenta correta: atualização do Windows. Ao contrário, aqui as palavras-chave são controle total e múltiplas opções de implementação. Isso implica uma gestão muito mais avançada, a capacidade de criar fases de implantação, anéis de implementação, gerenciar a largura de banda, executar sequências de tarefas complexas e ter um relatório detalhado. Este nível de controle granular e poder é a característica principal do gerenciador de configurações Endpoints da Microsoft, mais conhecido por seu nome anterior, SCCM. Ferramenta correta: gerenciador de configurações Endpoints da Microsoft. Resumo final. Se você busca um método simples com controle limitado, a ferramenta é atualização do Windows. Se você precisa de controle total e opções de implementação avançadas, a ferramenta é o gerenciador de configurações Endpoints da Microsoft. Entender esta diferença entre simplicidade e controle total é fundamental para decidir a estratégia de atualização em qualquer empresa. Muito bem feito! E com isso chegamos ao final de nossa sessão de hoje. Quero te parabenizar por ter chegado até aqui. Revisar este tipo de perguntas, entender a lógica por trás de cada resposta e familiarizar-se com o formato do exame é sem dúvida a melhor maneira de se preparar para a sua certificação MS900. Espero que agora você se sinta com muito mais confiança para enfrentar o desafio. E como prometi no início, sua preparação não termina aqui. Compilei um recurso fundamental para que você possa garantir essa aprovação. Na descrição deste vídeo, você encontrará o link para baixar o PDF completo com 463 perguntas reais do exame MS900, com suas respostas corretas. Este banco de perguntas é a ferramenta definitiva para que você pratique e chegue ao dia do exame se sentindo completamente seguro. Não deixe de baixá-lo. Se este vídeo lhe pareceu útil e ajudou a esclarecer suas dúvidas, agradeceríamos imensamente que nos desse um like e, o mais importante, que se inscreva em Certifica Tu Futuro e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos de preparação. Claro, se tiver qualquer pergunta ou quiser compartilhar sua experiência estudando para esta certificação, deixe-nos um comentário aqui embaixo. Adoramos lê-los e ajudar nossa comunidade. Do Certifica Tu Futuro, desejamos a você o maior sucesso. Você está a apenas um passo de alcançar sua meta.